Fala galera! Ainda nos principais mutantes dos quadrinhos, decidi falar sobre o clássico líder dos X-Men e um dos personagens mais memoráveis da Marvel. Então hoje vamos falar como funcionam os poderes do Ciclope. Mas antes de qualquer coisa, se inscreve e deixa o like. E agora bora pro que interessa. Scott Summers é o irmão mais velho do mutante Alex Summers, o Destrutor, e ambos são filhos do piloto da Força Aérea Americana, Chris Summers, e Catherine Inn. Quando a família voltava de férias no avião particular de Chris, uma nave alienígena se revelou na frente do avião e começou a atacar a família. Na esperança de salvar seus filhos, Catherine os colocou para fora da aeronave com o único paraquedas disponível, mas as chamas começaram a consumir o objeto ainda no voo. Os garotos conseguiram pousar, porém Scott sofreu uma lesão na cabeça na área do cérebro que iria ser responsável pelo controle dos seus poderes, e seus pais foram dados como indo de arrasta quando o avião explodiu pouco depois. Quando foram resgatados, os irmãos acabaram indo para um orfanato, mas enquanto Alex foi adotado, Scott continuou lá e foi submetido a testes e experiências científicas do Senhor Sinistro, que na época estava disfarçado como médico para estudar o jovem mutante do qual ele vira potencial, acompanhando o crescimento de Scott até a adolescência, quando lhe deu lentes de quartzo rubi, um tipo de cristal especial para tratar as dores de cabeça que o garoto começou a sentir. Pouco depois, a mutação de Scott apareceu quando ele acidentalmente disparou um raio que causou um acidente, e embora tenha salvado as pessoas próximas ali, elas acharam que ele intencionalmente tentou machucá-las, o que o fez fugir. Essa demonstração do seu poder chamou a atenção do Professor Xavier, que resgatou o mutante com a ajuda de um agente do FBI, e Xavier recrutou Scott como o primeiro membro dos X-Men, a equipe que ele criaria com a intenção dos humanos e mutantes coexistirem, e o resto a gente tá ligado no que deu. Agora que sabemos quem é, vamos aos poderes. Indo pela sua mutação, vamos começar nas suas explosões óticas. O poder principal do Ciclope é ele emitir raios explosivos de energia dos seus olhos, que não são raios laser, de calor ou qualquer coisa assim. Seus raios na verdade são energia concussiva, o que significa que é como se fosse solidificada, embora tenha acontecido dos seus raios geraram calor, provavelmente pelo acúmulo de energia cinética que agita as moléculas, e consequentemente aumenta a temperatura. Agora, como o Scott produz essa energia? Seu corpo absorve e metaboliza energia ambiente, como raios solares, fótons e raios cósmicos, e seus olhos agem como um portal para uma outra dimensão feita de energia cinética bruta. Então seu corpo usa a energia que absorveu para abrir o portal pelos olhos, daí quando abre, ele solta os raios. Seu visor, ou mesmo os óculos, feitos de quartzo rubi, bloqueiam a passagem dessa energia quando ele está de olho aberto, como se refletissem de volta a energia. A potência dos seus ataques dependem do seu foco no momento, e sim, ele pode enxergar enquanto seus raios estão sendo disparados, mas não vê tudo em vermelho pela energia que sai dos seus olhos ou pela lente do seu visor ser vermelha. Na verdade o Scott vê em tons de amarelo quando usa alguns dos objetos que citei antes para evitar usar seus poderes quando não quer. Seus disparos de energia fizeram coisas bem relevantes, como quando ele e mais uns mutantes ficaram presos dentro de uma colina, e para tirar todo mundo de lá, o Ciclope abriu um buraco nas rochas, conseguiu dar danos consideráveis num sentinela ao acertar o robô várias vezes. Quando tirou seu visor para acertar outra dessas máquinas, ele destruiu a parte da floresta que estava na sua frente e o sentinela virou sucata. Numa ocasião um monstro desse tamanho aí foi atacar os X-Men, mas quando o Scott se colocou na frente e acertou o bicho, a criatura foi literalmente cortada ao meio, já abriu caminho para um navio quebra-gelo, deu dano num dragão que tinha pelo menos alguns bons andares de altura, consegue perfurar rocha sólida maciça, já fez um disparo que atravessou os andares de um prédio, explodiu o capacete do Magneto, e mesmo que o mestre do magnetismo não tenha ido jogar no Vasco, ainda ficou meio lascado, quando viu um avião na sua direção e soube que ele transportava só monstros que caçam mutantes. O Ciclope acertou a aeronave e deixou só destroços, conseguiu danificar parte da nave do Apocalipse, que é feita de tecnologia avançada. Quando ele foi capturado e a sua energia foi reutilizada, foi o bastante para alimentar uma cidade. Já sobrecarregou o Bishop, um mutante cujo poder é justamente absorver energia. E olha a apelação, ele deu sérios danos no Apocalipse e até arrancou um pouco da pele do Hulk quando ele estava bem bravo. Então por mais que seu poder seja simples, você não gostaria de deixar o Ciclope bravo contigo. Uma característica bastante usada dos seus raios é que ele também controla a precisão deles, e já vimos que conseguem destruir montanhas, mas ele mostrou tanto controle sobre sua intensidade que já levantou pessoas usando a energia e nem as machucou, acertou um guarda só para nocautear, pode atirar vários raios ao mesmo tempo, e até destrancou uma porta só do feixe passar pela fechadura. Outra coisa que o Ciclope tem é uma espécie de consciência aprimorada em relação aos objetos e ambiente ao seu redor, o que lhe permite fazer ricochete com seus ataques, o que é muito útil para acertar um adversário de surpresa ou até mais de um ao mesmo tempo de uma vez. Já na distância, ele provou que pode mirar e acertar alvos bem de longe, e a própria narração já afirmou mais de uma vez que seu raio pode viajar na velocidade da luz.
Uma outra pequena utilidade do seu poder é que o Ciclope também pode iluminar lugares escuros sem precisar dar um disparo. Agora, nas suas capacidades físicas, vamos ver que o cara se garante mesmo sem usar seus poderes. E sim, seu único poder sobre-humano são suas explosões óticas, mas o Scott se mostrou bem acima da média para alguém com atributos humanos que não estão em níveis aprimorados. Já foi afirmado que ele se exercita 6 horas por dia, 5 dias por semana. Na força, o cara tá ótimo, tendo pego a Emma Frost de uma queda quando ela tava na forma de diamante. Nesse estado seu corpo é mais denso e automaticamente mais pesado do que o normal, nocauteou o Pyro com um murro só, e carregou uma mutante ferida por mais de 20 km. Na durabilidade, o Scott é bastante resistente para quem não é aprimorado nessa questão. Quando ele foi acertado por um tiro, claro que foi o uniforme que freou o impacto, mas apesar da dor, ele ainda se manteve firme, se levantou e já partiu para a luta mesmo depois de escombros de uma parede caírem nele. Caiu de uma altura considerável e mesmo que tenha ficado atordoado, conseguiu se levantar, aguentou golpes do Homem-Aranha Superior, que é conhecido justamente por não conter tanto sua super força, e se liga nessa, mesmo levando a pior contra um robô, sendo socado ao ponto de rachar paredes com o impacto, e ainda por cima ter novamente pedaços de concreto em cima dele, o Scott permaneceu consciente, e não ficou com ferimentos graves de verdade. Ele também não é afetado pelos seus próprios ataques, e um fato curioso sobre sua durabilidade, é que o Scott é imune aos efeitos dos poderes do seu irmão Alex Summers, o Destrutor, e como os dois absorvem energia, eles até metabolizaram os ataques um do outro. Já na resistência mental, novamente o Summers se mostra resiliente, sendo que um telepata precisou distrair ele para passar pelas suas defesas mentais, resistiu contra o controle do Apocalipse, e tem uma área da sua mente que a Emma Frost não conseguiu acessar, justo ela que é uma telepata bem forte e treinada. Mas claro, ele tem resistência telepática, não imunidade. Seres com controle mental fortes o bastante já controlaram sua mente mais de uma vez. Na velocidade, há feitos relevantes. No tempo de reação, ele acertou o chão embaixo do Homem de Gelo para impedir ele de ser acertado por um míssil. Enquanto estava brigando com o Wolverine, acertou um raio nele antes do Logan ter tempo de reagir, desviou dos golpes dele em outra luta, e até saiu do caminho de vários tiros ao mesmo tempo. Nos equipamentos, sabemos que ele usa pouca coisa. O Scott sempre usou seu clássico visor para controlar suas rajadas, com suas lentes sendo feitos do cristal que falei antes para permitir que ele controle seu poder e ajuda a conter sua intensidade, e pode ser ajustado tanto por um mecanismo nos dois lados da máscara, quanto por microinterruptores nas suas luvas. Seu traje, quase sempre usado nas suas missões, também lhe dá um grau de proteção contra forças de impacto, choques elétricos e outras formas simples de danos. Na inteligência, é aqui que o Scott mostra porque ele lidera os X-Men. O Ciclope é o cara dos planos, ele tem um senso estratégico muito aguçado, analisa frequentemente as táticas que pode usar em uma luta para sair vitorioso ou pelo menos na vantagem, e mesmo quando os outros mutantes não estão nos melhores dias com o Ciclope, eles seguem as ordens porque sabem que o Scott geralmente tá certo. Momentos pra gente ter uma noção de como ele é calculista nisso, são ocasiões como ter criado pelo menos 42 estratégias de batalha para lidar com o fanático aprimorado, usando os poderes dos X-Men através dos seus pontos fortes para segurar ou neutralizar o alvo, e mesmo que ele tenha usado tantas táticas mais poucas provaram ter alguma eficiência já que o fanático estava tão poderoso. Isso só mostra como o Ciclope é criativo para resolver problemas, e querendo ou não, seus esquemas pelo menos atrasaram o vilão de causar mais destruição. Agora planos seus que foram bem notáveis, vamos citar quando ele enganou vampiros para atacarem o Wolverine. Nessa ocasião, ele pediu para um cientista testar o fator de cura do Logan contra o vírus do vampirismo, mas quando o cara colheu a amostra de DNA do Wolverine, sem o conhecimento desse último, ele também injetou nanotecnologia para diminuir seu fator de cura. Assim, quando ele foi lutar contra os sugadores de sangue, o Logan foi mordido e começou a sofrer os efeitos da transformação, mas na verdade, o Scott contava que isso viria a acontecer, para os vampiros acharem que tinham vantagem e serem enganados pelo excesso de confiança, mas o fator de cura do Logan voltou no momento desejado e eles lascaram os vampiros na porrada. Outro exemplo do seu planejamento foi a vez que o Ciclope e outros mutantes foram capturados e presos por um adversário que já estava espionando o Summers, e enquanto ele passava pelo interrogatório, a Emma Frost se comunicava telepaticamente com ele e impedia seus raios óticos de saírem sem querer, com o Scott dando respostas físicas enganosas para o seu sequestrador, tanto para ganhar tempo quanto para pegar o cara de surpresa. E foi o que ele fez, conseguindo se libertar, dando um ataque surpresa e salvando seus amigos numa jogada só, tudo como planejado. No combate, o Ciclope não arrega e não fraqueja.
Ele usa várias técnicas de judô e aikido, e desarmou rapidamente um cara que tentou atirar pelas suas costas, mesmo quando teve sua visão bloqueada, derrubou 2 guardas alienígenas antes de ser nocauteado por outro que tinha poderes, ensinou golpes de judô pro colossos, nocauteou 3 criminosos sem muita dificuldade usando mais técnica do que força, e como lutas bem relevantes, ele derrotou vários bandidos de olhos fechados e não precisou de tanto esforço para isso, o que só mostra como não é dependente dos seus poderes, e se manteve firme numa luta contra o Wolverine, onde mesclou seu conhecimento com suas explosões óticas. A luta só não teve um resultado final mesmo porque um sentinela atacou os dois, mas mesmo assim, sabemos bem que o Logan tem a fama concreta de ser um dos melhores lutadores da Marvel, então as habilidades de luta do Ciclope são no mínimo muito boas. Nas fraquezas, ele tem algumas específicas. O ponto fraco mais conhecido do Scott é justamente sua incapacidade de controlar sozinho seus raios, o que faz com que ele precise usar suas lentes de cristal especiais para evitar machucar alguém. Outra é que, embora ele seja imune aos poderes do seu irmão Alex, ele não tem essa mesma habilidade contra os poderes do seu outro irmão Vulcano e pode sim ser ferido. E uma coisa que é mais uma limitação, é o fato de que seu poder, mesmo sendo forte, não é intancável. Quando um Celestial quase esmagou o Scott, seus ataques não fizeram o menor efeito, não conseguiu danificar o fanático aprimorado, na verdade nem atrapalhou ele. Manipuladores da realidade podem contornar seus raios, o Apocalipse provou que pode bloquear suas rajadas e a Emma Frost já refletiu elas. O mutante sanguessuga também consegue cancelar os poderes do Scott mesmo quando ele tá descontrolado, além de que, quanto mais esforço ele faz, mais cansaço físico pode sentir. E também, mesmo depois de ver como ele tá muito bem para quem não tem atributos físicos super aumentados, e que sabe mesmo lutar, tem algumas inconsistências e situações que não dá pra fugir no mundo dos quadrinhos. Ele foi facilmente derrotado e nocauteado pela Moira McTaggart, que não é super forte nem muito rápida, e mal deu alguns golpes no Scott que ele já foi pro chão. No total, é isso aí pessoal, vimos como o Ciclope é poderoso mesmo tendo um poder relativamente simples, e agora temos uma noção melhor do porquê é ele que comanda nossa equipe favorita de mutantes. Nosso caríssimo Scott Summers vai sempre ter um lugar no nosso coração como um dos personagens mais desenvolvidos na Marvel. Por hoje é só, antes de irem, se inscreve e deixa o like, e até a próxima, valeu e falou!